Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo a sua audiência e, claro, pedindo para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, movimenta com a gente esse projeto para que a gente possa continuar trazendo cada semana mais e mais pessoas para apresentar para vocês aqui no nosso projeto Tema Livre Podcast. Muito obrigado pela vinda, Bianca Andrade, Mayara Kelly, a dupla aí da Soulfit. É isso mesmo? Isso. Muito obrigado pela vinda, feliz em recebê-las para a gente bater um papo hoje de um tema muito interessante. Dentre outros que a gente pode abordar, em especial a questão da saúde de maneira mais ampla, voltada à atividade física. Boa noite, Bianca. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite pessoal. Projeto Soulfit, vou começar por aí, que é o que está no momento, né? Eu já fiquei sabendo que em abril completa um ano. Como é que iniciou esse projeto? Como é que teve essa junção dessa dupla aí para abrir essa empresa e visar essa questão voltada à atividade física da Soulfit? Tudo começou, a gente já trabalhava, né, na academia, nós duas juntas. E aí eu tive uma ideia, né? Falei, a gente já dava aulas coletivas lá também, Mayara com algumas modalidades, eu com outras. E aí surgiu essa ideia, eu falei que a gente poderia abrir um negócio de aulas coletivas, né? Que trabalhasse também a musculação em si e que tirasse um pouco aquele bloqueio que as pessoas têm de academia, né? Tem algumas pessoas que não gostam do ambiente, não gostam dos aparelhos, mas gostam das aulas coletivas. E aí eu achei interessante, eu chamei ela pra gente, vamos abrir essa ideia, vamos criar uma ideia melhor, a gente criar uma academia só de aulas coletivas, que a gente possa incluir tudo, aula de dança, aulas de gap, que é membros inferiores, aulas de funcional, que a gente possa estar trabalhando membros superiores, né, com abdominal. Gap. Gap. É o nome que eu estava tentando lembrar naquela hora que eu te perguntei em off aqui. Eu falei, tem um exercíciozinho gap. Gap. Eu estudei. Rapaz, eu estudei a Soulfit aí, eu fiz um bocado de pergunta, eu fui no Instagram, eu olhei. E legal, eu acho que você falou um ponto importante, que é o fato de muitas pessoas, tem gente que não gosta de academia, mas entende a necessidade do exercício físico, né? Isso mesmo. Como a gente já tem um tempinho que a gente trabalha nessa área de academia, em conversa a gente observou que em Brumado não tinha um estúdio, uma academia voltada para aulas coletivas aeróbicas, agregando a musculação. Então, com o conhecimento de Bia e o meu, que a gente já trabalhou com mulher há bastante tempo, então a gente sempre perguntava, ouvia, procurava saber o que faltava, o que as pessoas mais gostavam, o que a mulher gostava de fazer, o que incomodava ela, né, o que queria ela mudar no físico dela. E aí Bia surgiu essa ideia e uma vez a gente conversando, falou que seria interessante a gente montar um grupo só de jump, um grupo só de dança. E aí ela surgiu essa ideia, bora Maia, abrir, a gente Brumado não tem, seria uma novidade, algo diferente pra gente trazer para a cidade de Brumado. E é onde a gente surgiu as modalidades, né? Que é a dança, o jump, a aula de gap, que é de membros inferiores, o funcional, que é de membro, trabalha o corpo todo, mas é mais focado em membros superiores, braços, costas, abdômen. A aula de step, a gente tinha também a modalidade de Muay Thai, que trabalhava artes marciais. E graças a Deus vai fazer um ano e a gente só vem cada vez mais abrangendo pessoas, tendo resultados cada vez mais satisfatórios. Foi uma ideia assim que a gente só pensa querer mais em ampliar futuramente, trazer outras modalidades. A gente pensa em agregar um pouco mais de, talvez uma aula de artes marciais voltadas para só mulher, talvez uma defesa pessoal.
E aí, cada vez mais, a gente quer agregar algo diferentes que em outras academias não pensam sobre isso, né? É muito repetitiva a questão da musculação. Da musculação, aquela rotina, foi que a gente conversou, aquela rotina que toda vez a pessoa vai, sempre tem aquela listinha de exercício, e às vezes não dava tempo, o tempo é corrido, e às vezes chegava, tava cheio, e aí não tinha como treinar, às vezes não tinha atenção de um profissional ali. Sim. E no estúdio a gente juntou um pouco disso, juntou um pouco do treino, que a gente tem um acompanhamento 100% a gente em cima da pessoa, dando total apoio, atenção, ensinando, e a parte aeróbica, que é onde a mulher cansada do trabalho, cansada da vida do dia a dia com família, quer ter o momento dela de lazer, que é onde ela vai para uma aula de dança, vai fazer um jump, ela sua, ela queima caloria, ela se diverte, ela ouve uma música diferente, ela pula e anima. Então a gente juntou a parte funcional física com a parte aeróbica, tanto mental como corporal. Massa demais. É uma frase que é dita e que faz muito sentido, né? Onde o corpo cansa e a mente descansa. Descansa. Né? Você falou aí sobre defesa pessoal. Você vê, é uma percepção que ela é específica para um nicho de arte marcial. Não, é uma defesa pessoal para as mulheres. Né? Hoje a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num mundo que tem muita violência, existe a exposição de todos nós, e em especial da figura feminina, que, se tiver um conhecimento de uma defesa pessoal, pode se livrar de muitos problemas. Sim, Com certeza. Absurdamente, muitos problemas até em casa. Né? A gente sabe que a realidade é essa, que existem situações que a pessoa precisa saber o mínimo para se defender. Então, é um nicho que você pega, cria um subnicho e faz ali uma ideia bacana. Eu sou fã do empreendedorismo. E parabenizo de antemão vocês, acho que essa coragem da gente fazer, de empreender, de visualizar algo que falta e dizer assim, eu vou lá e faço. Há uma cultura muito comum na nossa cidade aqui, estamos em Brumado, diz assim, Brumado não tem isso, Brumado falta isso. Beleza, não tem. Às vezes é até bom que não tem, porque eu posso ir lá e faço. Né? E é o que vocês fizeram. Então o projeto é bacana. De segunda a sábado. Isso. Então essas modalidades, elas são espalhadas ao longo da semana, não é isso? A pessoa se matricula, como é que funciona essa questão? Ela pode fazer, eu quero ir todo dia, eu estou com gás aqui, 1000% e estou com tempo, e aí? Na verdade, a gente colocou no critério por modalidade, porque às vezes não tem aquela disponibilidade, né, da semana toda e só quer fazer um funcional, um exemplo. Cada modalidade a gente tem 2 vezes na semana. E com bastante variedade de horários. Então, a pessoa, se não puder ir pela manhã, pode ir pela noite, pode ir um horário à tarde. Ela não se matricula exclusivamente em um horário, Isso. Não. E aí, se a pessoa quiser, vamos supor, eu vou querer só o gap e o funcional, que vamos trabalhar membros superiores e inferiores. Sem a aula aeróbica, né? Sim. Aí pode também. Ou então, falar assim, eu quero tudo. Eu quero trabalhar superior, quero inferior, quero dançar, quero me distrair, quero queimar calorias igual a aula de jump. E aí a gente... A aula de jump é para quem tá iniciante, não faz jump não, né? Assim, a gente faz uma investigação. Faz, porque aquela lágrima, né, que a pessoa às vezes chora fácil, né? Mas a aula é tão boa que a pessoa, ela não resiste, não é, Bia? Geralmente a gente faz todo um histórico. Sim. A gente uma pergunta, avaliação, né? Uma avaliação. Se tem algum problema de saúde, você já treinou, tem muito tempo que você tá parado, é a primeira vez. Se tem algum problema lombar, tem alguma restrição médica, a gente faz toda essa avaliação. Aí a gente encaminha a pessoa para o que é o mais ideal. Ela tem uma restrição, sinto dor no joelho, sinto dor na lombar. Tem que adequar, porque senão a pessoa não vai aguentar dar continuidade. Né? Aí a gente direcionamos o que essa pessoa é o melhor para ela treinar. É um treino de funcional com treino de gap, é só uma aula de step, uma aula de dança. Só que a aula é tão boa que as meninas não deixam pelo menos tentar fazer e acaba apaixonando e fica. E esquentou o sangue e vai embora. E também assim, no início não vai aguentar a aula toda, normal, né? Aí você vai fazer até o seu limite. Cansou, descansa e com o decorrer do tempo vai pegando ali o ritmo. Isso. Para quem está em casa, inclusive, eu costumo pegar muito áudio do podcast, que é o que a gente está gravando e fazendo. Quem vai acompanhar em áudio e vídeo pelo nosso canal do YouTube. Mas muitas vezes eu também levo esse material para uma programação que eu tenho na Rádio FM, na Nova Vida, a 87.9. E aí a audiência ela fica mais ampliada ainda e só áudio.
Então, eu às vezes esmiuço um tema porque eu faço questão de que a pessoa que está em casa perceba, entenda exatamente o que a gente está falando. Caso esse áudio aqui não vá para lá, eu vou convidar para vocês irem ao vivo para a gente fazer um bate-papo, eu ouvinte mandar pergunta, certo? Estejam convidadas desde já. Não é um crossfit o que vocês fazem. Não. É importante dizer porque você sabe que tem muita gente que ama e muita gente que odeia. Muita gente que é apaixonada e muita gente que fala, não, isso aqui eu não faço isso de jeito e maneira. Não é só um treino funcional. Não. O que vocês estão apresentando até o momento, ele tem um tipo de atividade mais completa e, pelo que eu entendi até o presente momento, a pessoa consegue variar dentro daquilo que ela se sente mais confortável, correto? Correto. Com acompanhamento, é um acompanhamento personalizado. Você tem um estúdio onde você vai fazer aulas que tem 2 profissionais ali lhe orientando, lhe mostrando, lhe ensinando os exercícios. Você tem aquele período de tempo para você realizar. São exercícios de baixo impacto, às vezes de alta intensidade, baixa intensidade. Então, nós duas vamos direcionando o que aquele aluno ele pode começar a fazer, o que é melhor para o aluno. A gente vai acompanhando o desenvolvimento dele, a questão de carga, de exercício. A gente tem muitas alunas que não conseguiam agachar, não conseguia fazer uma flexão de lombar, não conseguia fazer um abdominal, não conseguia pegar peso e foi evoluindo assim. A gente tem resultados maravilhosos em pouco tempo. Então, não é um crossfit, não é uma academia, é um estúdio de treinamento personalizado. Você trabalha musculação, que é o seu físico, você pode trabalha a questão de emagrecimento, a questão de hipertrofia. Você faz atividade física lá dentro, você faz musculação, que é um agachamento, que é um afundo, que é rosca. Tudo que você trabalha na academia, você trabalha lá com a gente. A gente orientando, a gente lhe acompanhando, e tem a parte aeróbica, que é a parte que você vai para suar, para você acelerar seu metabolismo, queima de caloria. Então é todo esse conjunto em um só. Aí o aluno ele pode escolher todas, ou ele pode escolher qual mais ela se identifica, e aos poucos ela vai aumentando, ela vai gostando tanto, vai se sentindo segura, e ela vai aumentando gradativamente os exercícios que ela quer fazer. Fiquei curioso para conhecer. Você vê que ela vende bem o peixe, viu? Fiquei curioso para conhecer. Agora eu senti o maestro um pouco ofegante quando você estava falando. Você cansou, maestro? Você ouviu tanta modalidade, você falou, caramba, mas não precisa fazer tudo de vez não, rapaz, vai dividindo na semana. Ele deu uma respirada, ele falou, porra, eu acho que eu não consigo. Calma, devagarzinho, vai tendo a progressão. E o legal, que é algo que você falou, que é com relação a você ter esse acompanhamento personalizado e próximo. Porque muitas pessoas se lesionam treinando errado, ou então vem por uma progressão de carga, assiste um vídeo na internet e toma, e vai lá embora e puxa errado, faz uma coisa diferente do que deveria. Então esse acompanhamento personalizado ele é importantíssimo, e é legal porque muitas pessoas, assim como eu, enjoam muito fácil da academia. Não é nem não gostar. Eu, por exemplo, se eu for todos os dias para academia com regularidade, eu não consigo ir depois de um mês, eu não consigo ir mais. Eu preciso ficar uns 2 meses sem ir, porque eu não aguento ver nada na academia. então eu vou 2, 3 vezes a semana no máximo. Se eu bati 3 vezes a semana, eu não quero ir mais, porque eu não gosto de ir todo dia. Não faço questão de ir todo dia. Agora, uma coisa é inevitável. A gente precisa cuidar da saúde da gente. Então, se você não gosta da musculação tradicional, naquele formato de academia, tem aqui uma excelente opção. E uma curiosidade, geralmente as pessoas elas começam, ficam 1 mês e saem, porque geralmente elas não gostam do ambiente, não se adaptam ao exercício, enjoa com facilidade do ambiente, ou está num ambiente lotado, não tem tempo, não persistem. E estudos falam que para você, uma pessoa que está começando, para ela poder gostar do ambiente que ela tem que estar frequentemente, no mínimo 3 meses. Porque é nesse período de 3 meses que ela vai estar vendo resultados. Então, quando ela começa a ver resultados... Tá falando pra mim? Quando ela começa a ver resultados... E as pessoas começam a falar que ela está tendo resultado, que ela está vendo algo diferente nela, aí que ela começa a gostar do ambiente, gostar do que ela está fazendo e a se motivar em querer continuar mais. Então é lutar os 90 primeiros dias, né? Geralmente sim. É difícil, mas 45 eu já consegui. Agora 90, meu Deus do céu. Eu gosto de jogar bola. Se tiver 3 por semana, hoje eu já não vou mais.
Eu jogo 2, eu já tô enjoado Já tá de ir. enjoado. Mas é próximo dos 40, a gente muda um pouquinho, né? Você, Sim. eu vou começando a já ficar enjoado de muita coisa. E aí olha aqui para um ambiente desse aqui do lado do nosso estúdio, aí começa a ficar muito atrativo. Aí você vê alguém abrindo assim, e você fala, acho que eu vou... O cheiro, bate aqui das Mas coisas. vamos voltar à realidade, que se a gente não fizer um exercício e a gente não botar na nossa rotina, a conta chega, né? A conta chega, com E certeza. a gente está falando muito da parte física, na questão de saúde, é imprescindível. Tem uma questão estética que muitas pessoas iniciam por isso, ou até tem até essa motivação pela questão estética, acho legal também, acho válido, cada um busca pelo seu meio e quer ali, né, fazer, tá com o seu corpo legal, tá definido, quer andar sem camisa se sentindo confortável, quer ir para uma praia, a mulherada quer colocar um biquíni legal. Eu acho tudo isso válido, tudo isso é bacana. Agora tem um outro aspecto que a atividade física, ela interfere muito e que também é voltada à saúde, mas não necessariamente à saúde física, que é a saúde mental. E muito vem sendo colocado, você trouxe um dado aí de a pessoa para ela engajar realmente, ela precisa desses 90 dias para ela acostumar com o ambiente, para ela gostar, para ela se identificar, para ela colher resultados. Na questão da saúde mental, muito se fala da necessidade de se praticar atividade física, não é isso? Sim. Eu costumo dizer que a atividade física, a prática da atividade física regular, ela está saindo mais de ser algo para estética. Ela está agora cada vez mais voltada para a saúde mental e emocional também de qualquer pessoa. Cada vez mais, graças a Deus eu posso dizer que os médicos, fisioterapeutas, psicólogos estão se unindo aos profissionais de educação física, porque a gente vê muitos médicos indicando, não é, Bia, pra gente, pessoas que têm alguma restrição, tanto no corpo como ansiedade, depressão. A gente tem alunas que falam, reduzir o remédio, graças a Deus consegui dormir. A gente tem alunas do horário de Bia mesmo, que ela tinha bruxismo e ansiedade. Isso. Ela reduziu, assim, já tem uns 80, 90% que ela reduziu. Ela deu esse depoimento pra gente com as aulas que ela veio fazendo constantemente. Juntando com o espaço como eu posso dizer, os profissionais da educação física está ganhando um espaço tão grande que a gente não é mais só uma simples matéria a ser estudada, né? A atividade física, ela tá indo além do que só uma faculdade que você está estudando, do que só uma musculação. Você fazendo ali 1 hora de seu treino ou 1 hora da sua caminhada, você pode reduzir uma caixa de comprimido que você tomava para dormir. Você pode reduzir níveis de estresse, de cortisol que você tinha no seu trabalho. Então, aquele estresse, às vezes uma pessoa que vive estressada, né, que ela não consegue ter um vínculo familiar, não consegue ter um vínculo com os seus colegas de trabalho, corporativos legal. Quando ela começa a entender a importância de fazer pelo menos uma caminhada, nem que seja meia hora, 20 minutos, e ela for vendo que ela consegue sentir prazer naquilo, é claro que você tem que colocar uma rotina. Sim. Que nem eu falei, para você sentir prazer, você tem que ter uma rotina que, como os estudos falam, no mínimo 90 dias. Ela começa a perceber que ela consegue controlar as emoções. Através da atividade física, ela consegue controlar a respiração, ela consegue controlar tempo. A musculação e qualquer outra atividade física, ela exige descanso. Você tem que aprender a descansar, você tem que aprender a dar o tempo de um exercício para o outro, você tem que aprender a dar descanso de um exercício para o outro. Então, tudo isso, uma pessoa que está estressada, ansiosa, depressiva, ela aprende com a atividade física que tudo tem seu tempo, tudo tem seu limite, tudo aos pouquinhos com a rotina. Ela vai tendo benefícios que vão cada vez mais diminuir. Ela procurar um médico, ela procurar um psicólogo, assim, cada vez mais a gente está aumentando e demonstrando quão grande é a importância da atividade física nas vidas das pessoas em relação a tratamento contra qualquer medicamento, né? Então, por exemplo, às vezes o médico fala... Você vai passar no médico, o médico fala, a primeira coisa que ele vai falar pra você, tá fazendo atividade física, Jorge? A primeira coisa. Verdade. Você tá fazendo atividade física? Interessantemente, eu passei no oftalmo. E o oftalmo me perguntou se eu estava fazendo atividade física. É a primeira pergunta. Um psicólogo, você procurou já fazer uma atividade física, uma caminhada, como é que é a sua rotina? Então,
a educação física, a atividade física está cada vez mais ganhando o seu espaço na ajuda desses profissionais em tratamento de doenças crônicas, dentro das empresas. As empresas estão cada vez mais procurando o nosso trabalho, né, para poder mostrar para o seu colaborador o quanto é importante se exercitar, o quanto é importante fazer um alongamento antes de começar a sua jornada de trabalho, o quanto é importante você tirar um tempo para você refletir, analisar, para você cuidar de você, e cada vez mais a gente está adentrando de uma forma em escolas, em hospitais, em centro clínico, em empresas. Então, o nível só tem a melhorar, só tem a crescer cada vez mais. Bom demais. E você falou uma coisa no início aí da preleção que eu me lembrei de um amigo meu que ele diz o seguinte: quem cuida da saúde somos nós, profissionais da educação física, né? O médico cuida da doença. Sim. Você está arrumando treta desnecessária. Ele fala, não, mas o médico você procura, não, mas o check-up, ele falou, não, a gente procura quando está doente. Então, quem cuida da promoção da saúde são vocês, sim, né? Sim. Que fazem tudo isso aí, inclusive reduzindo o medicamento, enfim, uma série de coisas que foi muito bem colocada aqui e que eu concordo e acho que as pessoas precisam entender isso. Mais do que aquela promoção de venha fazer parte da minha academia ou esta academia está em promoção e custa apenas X, é a pessoa entender a necessidade dela compor dentro de alguma atividade que ela se adeque essa participação dela com atividade física para que a rotina dela seja mais confortável. Eu vejo pessoas idosas com um exercício físico regular, pilates, o funcional, uma academia, e a pessoa levanta, estica ali, pega uma coisa, sai, agacha, molha uma planta, faz. É do dia a dia. É do dia a dia. Imagine, se você não tem esse zelo, aí começa o quê? A cair, queda. Às vezes cai, quebra um osso, quebra um fêmur, aí vai para cima da cama, aí é um ciclo horroroso. Então, essa informação aqui de hoje, ela é sobre a empresa. A gente convida as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo a conhecer a Soulfit, para estarem lá também com vocês, mas muito para a gente falar de saúde, para falar sobre essa necessidade e entender isso. Vou contar rapidamente para vocês que em 2021, no período pandêmico, 20 para 21, engordei pra caramba, e logo em seguida comecei a fazer a caminhada com regularidade. Adoro, essa daí eu faço todo dia com muita alegria. Eu só não passo no mesmo lugar 2 vezes. Aí já é outro problema, eu tenho meus problemas. Eu não consigo fazer ida e volta, né? Se eu for voltar, eu vou embora, eu me abuso. Então, eu dou uma volta. 10 quilômetros com a maior alegria do mundo. E aí vou eu passeando, rodo a cidade toda, vou cumprimentando as pessoas na rua, tal, e caminhando com um bom ritmo. E fiz isso com regularidade durante 1 ano, zero refrigerante, e um suquinho detox de manhã cedo. Eu perdi 16 quilos. A ponto de começar a sentir dor nas costas. E o médico falou assim, não tem que vir no médico não, você tem que ir pra academia, meu amigo, porque você perdeu gordura e perdeu músculo. Então você é alto pra caramba, tem 1,92 m, o corpo fez isso. Quando o corpo fez isso, começou a doer as costas. Ou seja, a gente tem que buscar equilíbrio. A caminhada, não emagrece, a regularidade, sim, a alimentação, rotina, como exercício, ela melhora e é um testemunho de alguém que vivenciou isso. Gosto, o maestro sabe, a gente apresentando aqui, chegou um momento, você falou da respiração. Eu palestro, eu sou professor universitário, eu tenho meus treinamentos que eu faço. E aqui a gente usa o tempo todo a dinâmica da fala. E a pontuação, ela está em cima da respiração. Você tem que ter o time da respiração. E quando você está um pouquinho acima do peso, para você falar sentado, o diafragma parece que faz isso. Né? Começa ao microfone e eu falei, não tá legal. E eu fazendo minha programação na rádio. Tinha hora que eu estava ali falando de notícia, na época a gente estava na Alternativa, no programa de meio-dia. E o jornal comendo no centro e uma notícia brava. Quando eu terminava a notícia, eu chegava a desligar o microfone na mesa, porque o ar sumia. Eu falei, não, eu preciso emagrecer. Aí voltei para caminhada, voltei para academia e fui fazendo. A vida da gente é melhor quando a gente faz atividade física. Isso é um fato. Vou pegar esse ganchinho voltado às empresas. Eu te perguntei em off aqui, que você falou assim, as empresas, eu falei, você acha que as empresas já estão fazendo ou elas precisam fazer? Porque o que é que eu vejo? Os funcionários, se eles tiverem
questões emocionais, ansiedade, qualquer outra, a saúde mental não estiver regulada, a produtividade dele, independentemente da área, decai. Com certeza. As empresas que já perceberam isso, maravilha, passo largo à frente. Aquelas que ainda não perceberam, aproveite o que a gente está falando aqui agora para você implementar isso. Vocês fazem também esse trabalho voltado para as atividades empresariais? A questão da empresa, como você havia me perguntado, muitas já estão sim fazendo. Outras estão procurando a se adequar, colocar na sua carga horária. Isso, a questão da educação física em questão de empresas entra como aula laboral. Que o que é a aula laboral são exercícios de relaxamento, tanto muscular, alongamento, tanto muscular, onde também entra a parte mental, que a gente vai trabalhar a respiração, vai trabalhar a questão de reflexão, de você ter um momento de você pensar, refletir, enquanto você vai alongando seu corpo, vai relaxando, e um momento também de bate-papo também, que é importante também, sempre no final. Então as empresas, elas estão sendo... vendo a necessidade, às vezes talvez elas nem vejam que é necessário, mas elas são praticamente obrigadas, as que não estão, né, já com essa prática de aula laboral, elas estão sendo assim empurradas junto com a manada a poder agora colocar na rotina delas a questão de uma aula laboral para os seus funcionários. E a aula laboral, a ginástica laboral, ela faz parte da condução e construção da saúde do trabalhador, que está ligada ao setor de segurança do trabalho, que está ligada a uma norma legal, salvo engano 3.214, que trata das normas regulamentadoras, ou seja, não é só uma opinião, uma opção de se eu achar legal eu faço. Não. Existe uma normativa que indica que você deve fazer. Eu te falo aí, já puxando para um âmbito jurídico, que muitas relações trabalhistas constam que aquela empresa não dava condição ergonômica de trabalho, que ela não tinha um descanso de pé, que ela não tinha um momento de você levantar, fazer um alongamento, que não tinha... você falou assim, aquele bate-papo, muitos usam nomenclaturas diferentes, né? O DDS, o Diálogo Diário de Segurança, e aí já fazem essa aula laboral incluída para o alongamento, para o relaxamento, né? Movimentação, tudo. Então, não é só uma questão de, eu acho bonito, eu vou fazer. Não, há uma necessidade de ser feito. Porque a quantidade de pessoas que estão buscando INSS para poder afastar está assim, cada vez o nível está aumentando, cada vez mais já testado nas empresas. Então as empresas não querem ter o seu funcionário afastado por muito tempo. Mas também eu costumo dizer assim, que a empresa ela está assim, investindo nas aulas laborais, está investindo na saúde do seu colaborador. Só que é de extrema importância para que isso continue, que o colaborador ele tem que também mostrar interesse. Sim. Porque aí mostra para a empresa que ele está tão interessado, que ele está colocando em prática, que ele vai começar agora a ver um lugarzinho do descanso, vai começar a ver a quantidade de tempo que ele pode estar alongando, ele vai investir em palestras, vai investir em profissionais. Eu vejo aí as empresas maiores, eles têm a semana da segurança do trabalho, eles têm a semana e levam vários tipos de profissional. Isso. Então, é necessário também que o colaborador, ele ajude nisso, ele demonstre, já que levou lá um personal trainer para poder ensinar a alongar e a empresa está passando esse conhecimento para mim, então eu vou colocar em prática hoje mesmo, amanhã mesmo, o alongamento, vou buscar conhecimento, vou buscar a questão de qual é o espaço melhor que eu posso estar me alongando, vou procurar entender mais para poder mostrar para a empresa que aquilo está me fazendo bem e que eu estou aceitando aquilo que a empresa está mostrando, que ela está se preocupando. Às vezes as pessoas acham que é só eu estou cumprindo hora na empresa. Só que quando a empresa leva uma aula laboral, ela leva para você, ela está pensando em você. Então primeiro coloque eu em primeiro lugar, recebo, porque se foi destinado uma função para mim, eu tenho que entregar ela da melhor forma possível. Se a empresa está investindo em mim, em conhecimento, em um momento de reflexão, de relaxamento, é porque ela quer que eu entregue o meu melhor para assim eu atingir um nível maior dentro daquela empresa. Então as pessoas têm que mudar um pouquinho. Opa, se trouxe isso para mim, se a empresa está me dando um tempo para me poder alongar, para me ter conhecimento, é porque ela quer o melhor para mim.
Então eu tendo o melhor, partindo de mim, eu tô falando eu o tempo todo, eu tendo o melhor, eu vou desempenhar a função que foi me dada da melhor forma. Vou conseguir agregar mais meus colegas, não vou ser estressado, não vou ser uma pessoa que as pessoas não querem ter contato. Então, as empresas, às vezes, elas querem a questão de um profissional da educação física, porque muitas vezes não tem o colaborador, as empresas, por exemplo, assim, o funcionário ele está tão estressado que ele começa a não ser uma pessoa ouvinte, uma pessoa que leva a ideia, não consegue trabalhar em equipe, não consegue trazer resultado, é uma pessoa que se frustra, que se irrita. Então, em vez dele juntar, ele espalha. Então, as empresas, cada vez mais, elas procuram ter profissionais que tragam ideias, que agreguem, né, que procurem ser cada vez mais motivados e a um motivar o outro, né? Então, a aula laboral, ela vem nesse sentido de poder as empresas, elas capacitarem ainda mais os seus funcionários na questão de atingir algo melhor para elas, porque a empresa, ela está o tempo todo pensando no seu funcionário. E quando a empresa faz isso, Bianca, ela está pensando no funcionário, no rendimento que ela vai ter de produtividade. Só tende a crescer mais ainda, né? É bom para todo mundo. Isso, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. A segurança do trabalho, que é a parte que você mencionou, ela salvaguarda a saúde, a integridade física e psicológica do empregado. Sim. Ela cuida dessa questão que envolve não só a saúde física, mas também a saúde mental. De maneira que toda empresa que já percebeu isso, seja pelo cumprimento da norma, em fazer, em cuidar e zelar, maravilha. Vou abrir um parêntese para o empregado. Porque você disse assim, a empresa faz, é para você, faz. Se você, amigão, empregado, trabalhador, tem esse treinamento, a empresa registrou que teve. Maiara foi lá, a empresa está registrada. Bianca foi lá, está registrada. Isso. Palestrou, orientou, ensinou, tal. E aí, adiante você vai à Justiça do Trabalho. E diz, porque a empresa vai, não, tá aqui. Sim. A gente não só cumpre, como a gente zela também dessa questão que envolve a saúde. A gente promove as ações. Então é o que você diz. Tem as oportunidades de fazer? Faça. Sabe o que eu acho muito interessante? A gente torce, não sei se é o caso de vocês, corintiano, torcedor do Vitória, não sei qual time que vocês torcem. Flamenguista. E você? São Paulo, né? São Paulo. Pronto, foi que ficou quadrangular aqui, 4 times diferentes. São Paulo joga... Não, o Flamengo é complicado, mais complicado. Eu ia dizer Vitória joga com o Flamengo, mas não tem jeito, né? A gente joga as partidas, a gente torce pro nosso time, né? A gente chama o time de quê? De meu time. Se o time perder e alguém reclamar, putz, a gente vira o bicho. A gente fica retado, a gente defende, a gente briga. Meu time, bota camisa com orgulho. Vai pra empresa. A empresa lá, tô aqui hoje, mas amanhã eu posso sair. Não faz sentido. É onde você ganha seu pão. É onde você trabalha, onde você vai diariamente. É ali que é a hora de vestir também a camisa e usar esses benefícios, entender a importância do conjunto que envolve a coletividade das ações da empresa. Então, quando um colaborador se nega ou faz meio que corpo mole para uma atividade dessa, eu não consigo entender. A pessoa defende tanta coisa fútil que ela tem como dela, briga por coisas externas e não defende o próprio lugar de onde ela tem ali o seu sustento, de onde ela tem a sua referência diária, a sua relação de coleguismo, enfim. É difícil, mas é do ser humano, né? Quando a empresa faz essa promoção, maravilha, é bacana. Quando ela não faz, que ela preste atenção aqui para fazer. Vocês oferecem esse serviço direcionado exclusivamente para a empresa? A empresa está ouvindo a gente, fala, não, eu quero contratar vocês aqui para vir aqui. Vocês fazem esse trabalho? Sim. Que envolve a palestra e a aula laboral. As aulas. Isso. Vocês têm alguma parceria de empresas que mandam funcionário para vocês? Temos a parceria de empresa que nos convida para poder fazer a palestra, que é FSEG Soluções. Certo. De Fabiano. De Fabiano e Jefferson. Eu falo assim, vamos lá, o camarada tem uma empresa, seria uma coisa legal de vocês tentarem vender e a empresa entender a lógica, né? Eu tenho um grupo de funcionários. Pô, se meu grupo de funcionário tá bem de saúde, perdeu um pezinho ou ganhou uma massa, depende da intenção de cada um,
tá ali, né, endorfinado, tá ali trabalhando a parte física. A empresa fazer uma parceria também com os estúdios. Sim. E falar, não, a gente fechamos uma parceria com o estúdio, o funcionário que quiser ir, paga só 30%, que o resto a gente cobra. Isso. Pô, isso é legal pra caramba, velho. A empresa que der esse passo, ela vai estar muito na frente. Sim. Por quê? Porque o funcionário estando bem, consequentemente, ele produz mais. E o que é que a empresa quer? Produção. Produção. E uma coisa que eu costumo sempre dizer nas minhas palestras você tem que colocar um limite na sua dor. Você tem que colocar um limite na sua dor no joelho, no seu pé inchado. Você tem que colocar um limite no seu estresse. Você tem que colocar um limite. Tem que ter um prazo de validade esse seu estresse. Tem que ter um prazo de validade essa dor no seu tornozelo, essa cãibra que você vive sentando, o motorista principalmente. Sente muita cãibra no pé porque ficou muito tempo nos braços, muito tempo com o braço esticado, muito tempo ali no pé acelerando. Tem que ter um prazo de validade. Você não pode conviver reclamando o tempo todo, tá sentindo dor e você não procurar. A internet está aí. E se você não tem tempo ou você não tem alguma condição financeira, eu costumo dizer que a internet está aí. Então a gente postando o tempo todo vídeos, divulgando, olha ali aquele vídeo, vê como é que a gente está ensinando, pega um cabo de vassoura, pega uma toalha, tem vários vídeos de alongamento na internet, tem vários vídeos de treino dentro de casa, usando uma cadeira, usando pezinhos de alimento. Treino até próprio com peso corporal, né? Sim. Faz uma Peso caminhada, corporal. para numa praça, faz alguns exercícios, né? Com o peso do corpo. Ou seja, ficar sem, hoje é escolha. Sem praticar um exercício, para quem tem a saúde e pode fazer, é porque não é desculpa de recurso. Não é desculpa de Não. recurso. Não. Não é E desculpa. cá para nós, né? Tem pessoas que falam muito de falta de tempo e de recurso econômico e gasta tempo em bobeira e gasta dinheiro em bobeira. Então, é direcionar aquilo que você tem como objetivo. Hoje, no estúdio de vocês, o público médio que procura vocês é com qual pretensão? Emagrecimento? A maioria? A maioria A sim. maioria sim. Mas temos alunas também com hipertrofia, né? Ganho de massa muscular. Tivemos resultados muito satisfatórios. Que inclusive a gente teve um desafio agora recentemente, que a gente, para incentivar mais os alunos, né? Que a gente fez um desafio de 40 dias para quem perdesse mais peso, né? Para incentivar, né? Para procurar todo mundo ali na aula coletiva se doar mais. E aí tivemos bastante resultado. E a que perdeu 8,5 kg, não foi mais? 8,5 kg. O bonito Em 40 disso aí dias. é que todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Sim. Todo mundo ganhou. Legal. Só não pode fazer isso aí em junho. A gente faz no tempo O que ganhou com 800 gramas. Junho não dá, né? Junho, quando pegar o forrozinho. A não ser que seja dançando forró. Agora, comendo uma leitura e tomando licor, não aguenta não. Não, dá certo não. Aí puxa demais. Essa questão da atividade física, da saúde, de modo geral, ela é muito falada, as pessoas comentam bastante, mas tem alguns aspectos que as pessoas dizem assim, mas é puxado demais para mim e tal. A pessoa chegou, a pessoa está ouvindo a gente agora, ela é iniciante. Você falou isso aí do jump. Para todas as modalidades, vocês têm uma progressão, correto? Correto. Porque eu acredito que tem gente que às vezes não tem a coragem de ir, que a pessoa passa. Vai lá, o estúdio de vocês é bem bacana, bem posicionado na esquina. Eu, inclusive, passo muito por ali de carro. Olha aí a pessoa passa, aí a mulherada tá ali, olha, veio uma no jump pulando, descendo, dando 2 piruetas no ar e voltando. Eu não tenho, é um pensamento normal, né? Eu não tenho condição de fazer isso aí não, mas ela não precisa fazer isso, existe uma progressão, não existe? Isso. Ela vai ali no seu determinado... até onde ela aguenta, não, né? E aí, conforme o tempo for passando, ela mesma vai vendo a progressão dela. Ela mesma vai vendo que ela fez mais da metade da aula. A gente teve alunas que fazia 15 minutos da aula. Hoje faz a aula toda. 1 hora. 1 hora. 1 hora. 1 hora de atividade Isso. intensa. E também a gente dá o direcionamento. A gente faz uma avaliação e através dessa avaliação a gente dá o direcionamento ao que ela vai começar de início. Então, realmente, às vezes assusta achando que a gente já vai logo colocar logo em uma aula muito rápida ou de muito impacto, de muita intensidade, na verdade. Não, é todo um processo. Isso. E O peso processo, mesmo a gente começa, né? Com menos, com 1 quilo, com 2 quilos, até ela chegar naquele peso que ela quer pegar, né? Você dá aula de dança ou as duas dão?
Aula de Não, dança? aula de dança só ela. Eu já vi lá. Tem também. Dança sim, no estúdio, sim. Dança, Bia fica com jump. Jump, funcional e gap. Ela dança e step. É uma aula legal também para queimar caloria. E não tem desculpa. Ah, eu não gosto de academia. Dança não é academia. Dança é outro ambiente, outro mundo. Outro mundo. Eu gostava de fazer, sabia? Lá em Salvador. Aqui o professor é preconceituoso pro pessoal. Porra, só porque eu sabia dançar um pagode, mas naquela época, mais fininho e tal. Eu sou pagodeiro. Eu sempre gostei do pagodão baiano mesmo. Eu sempre curti meu pagode. Eu adorava a aula de dança. Ia bem acanhadinho, assim, chegava. Em Salvador, sabe como é, né? Salvador, todo mundo é menos observado. Vai chegar lá, começar a fazer uma aula de dança, lá o povo já vai olhar de um lado. Homem não faz, não. Aí é minoria que participa. Mas já tivemos alunos que faziam. Sim. São poucos, mas tem. Não me iluda não, que eu apareço. Não tenho mais esse molejo não. Aí é o maestro aí que é músico aí, fica fazendo as acrobacias no palco, não tenho mais não. Eu tive banda na época de pagode, eu conheci essa criança aí com 15 anos de idade. Você falou da dupla, né? Jéssica Molecote também, e ele também novo, a gente tinha banda e era banda de pagode. Aí como é que não dança? Aí tinha que saber o passo, a coreografia. Nesse contexto da questão que envolve a saúde mental, que envolve a saúde física, a gente tem aí, você mencionou isso no início da sua fala, sobre a escola. A gente tem na escola meio como disciplina, né? E que envolve a parte teórica com a parte prática. Eu não acho que falta na escola talvez um trabalho de consciência corporal que envolve a necessidade da pessoa praticar uma atividade física, muito mais do que só aquela repetição do dia. Hoje é dia de quadra, e joga uma bola para o menino brincar. Hoje é dia de vôlei. E a pessoa entender, de fato, a importância da construção daquilo para a vida dela como um todo. Eu não me recordo, na minha época, como estudante, de entender a atividade física como o que a gente está conversando aqui agora. Isso nunca chegou para mim. Quando criança. Não é importante desde essa fase? Sim, é importante e já está tomando uma outra forma. Porque realmente, antigamente, falava em educação física, era uma alegria, né? Porque era um tempo que o professor ia fazer um baleado, fazer um futsal, um vôlei, era mais futsal e baleado, handebol. Não tinha aula teórica. Era uma aula teórica para duas práticas. E até quando era aula teórica? É porque assim, eu tenho 39, não sei qual é a distância aí de vocês não. Tenho 39, ou seja, a minha sala de aula era da década de 90, né? Essa faixa que eu estou falando aí, 95, 96, eu tinha 10 para 11 anos. Então era esse período aí, 93 até 97, para tirar um parâmetro. Aula teórica era uma aula que os professores diziam de onde surgiu a educação física, tal, e de onde aí começava. Bem pincelada, né? Era aquela coisa mecanizada que certo, e a gente vai para a quadra jogar bola que horas, certo? Mas não tinha uma percepção. Hoje já tem essa, pelo menos essa indicação de que seja feito diferente? Sim. Inclusive quando eu estagiei lá no colégio Luiz Eduardo Magalhães, né? E na época o Luiz Eduardo Magalhães, que hoje já é o CEP. É um modelo, chamado modelo. Chamado modelo. E eu estagiei com a professora Ana Rita. E ela passava aulas tanto teóricas como levava para a quadra, mas também ela colocava a prática de um alongamento, ela colocava a prática do agachamento, ela fazia mobilidade na quadra. E aí, depois que eu fiz esse estágio com ela, fui trabalhar na questão das oficinas nas escolas. Trabalhei um tempo em Recife, trabalhei em algumas escolas aqui, e todas as professoras, a gente tinha a nossa organização semanal, né, o nosso planejamento semanal, onde a gente trabalhava, um dia era na quadra, um dia era aula teórica, outro dia era sobre parte motora do corpo. A gente ensinava coordenação motora, a gente fazia sobre os membros, a depender de cada turma também, né? Sim. E eu percebo nos meus colegas que continuam dando aula em escolas que eles estão trazendo agora atividades lúdicas, principalmente com crianças que são autistas, com TDAH. Então, essa imagem já está se perdendo
um pouquinho de que a educação física é só uma bola na quadra. A gente está inovando, a gente está acompanhando a tecnologia, a gente está acompanhando o avanço cada vez mais de metodologias para trabalhar, tanto com crianças, adolescentes, como jovens, e a gente está fazendo com que as crianças e jovens se interessam pela educação física como algo que pode resolver o problema, que pode ajudar, como plano de carreira para um jogador, para um personal trainer. Hoje em dia a internet toda se fala sobre musculação, sobre um personal trainer, sobre um professor de faculdade, um fisiculturista. Então, já está assim, agregando já sobre ensino de como é um treinamento funcional, já está colocando a prática de como é um alongamento, de como é um agachamento, do que é isso, o que é musculação, o que é uma atividade física, uma atividade aeróbica, já está assim. Você colocou uma questão de noção de espaço, você usou outra palavra aí agora, mas essa visão periférica, essa noção de espaço, o que eu adquiri foi por intermédio do esporte. Foi por intermédio do esporte, de você ter noção de mobilidade, de espaço, enfim. De tempo, de distância. Isso o esporte me trouxe isso, né? Eu joguei durante um bom tempo, a nível de tentativa profissional, joguei de base durante 5 anos. Então, e goleiro. Então, esticando muito, eu com 16 anos, com 15 anos eu tinha 1,88 m. E aí você vai treinando, estica e vai noção de espaço e movimentação. E eu sempre me situei muito bem por conta do esporte, por conta da atividade esportiva. Tem hora que eu olho assim e falo, isso aqui tem tantos metros, aí você olha assim e fala assim, não, isso aqui tem tipo 3,75. Eu falo, como assim? Óbvio que não é cravado, mas está muito perto, sabe? A distância, o esporte ele é fantástico, cara. O exercício, essa promoção da saúde e tudo que ele faz de efeito positivo na vida da gente é muito bacana. Meu pai remou durante muitos anos, né? Meu pai foi remador do Vitória, do Itapajipe lá em Salvador durante muito tempo, foi campeão baiano, campeão de remo, até 40 anos, meu pai remava. Ou seja, eu estou com 39, dá para eu participar de uma regata. Só se for para infartar. Meu pai continuou, eu não, eu parei. Mas é bacana. Agora você falou um assunto aqui que eu falei, caramba, eu vou fazer essa pergunta. Vou perguntar a você primeiro, Bia. Como é que você tira hoje uma criança, um jovem, disso aqui, para ele ir para uma atividade que não esteja envolvida com tela? Como é que é? A mãe está em casa agora ouvindo, assistindo a gente. E a pessoa fala, caramba, eu até quero que meu filho vá fazer uma atividade, que minha filha vá fazer uma atividade. Mas e aí? Tá fácil ou tá difícil? Tá difícil. Ultimamente as crianças estão muito ali, né? Focadas nisso aí, em tela, e tá bastante difícil. Não é que nem antigamente. Antigamente, né, você via as crianças em rua, brincando, jogando bola, jogando aquela brincadeira de caco na rua, que eu jogava bastante. Hoje em dia você só vê as crianças num celular, numa Isso tela. movimentava a gente, né? Sim. Isso. Tá brincando na rua, correndo. Chegava em casa todo sujo, todo suado. Não tinha hora para voltar. Não, a gente não queria entrar em casa. Hoje a criança não quer sair. Verdade. Fala, não vai voltar aqui. E aí tem que partir de quem? Dos pais, né? Poder tirar e incentivar a criança a praticar atividade física, né? Fazer algum esporte, para poder tirar desse foco da tela. É complicado, cara, que a gente sabe que é uma questão tecnológica que não vai desgarrar da gente. Vai deixar de ter celular? Não vai. Agora, o tanto que a gente está falando de promoção de saúde física, de saúde mental, tal, isso aqui é o oposto. É o oposto. Sim. As opções que as mães estão tendo é o quê? Um karatê, nem que seja por curto tempo, mas colocar uma capoeira, uma aula de natação. Nas escolas públicas, para aquelas famílias que não têm condição, então tem as atividades do professor. Eu observo muito meus colegas postando, ou então quando eu estava também dando aula, a gente trabalha muito com música. Sim. E na música exige a coletividade. Então era uma brincadeira com competição. Então você prende, por exemplo, se a gente está pensando até colocar um Funcional Kids. Nossa. Nesse Funcional Kids, com certeza vai ser exercícios que trabalham a coordenação motora, agilidade, competição, quem é mais rápido, quem corre mais rápido, para poder prender essa atenção do aluno e motivar ele a voltar. Nossa.
Legal. É pra você ver, na nossa época não precisava ninguém motivar a gente correr, né? É verdade. A mãe mandava comprar um pão ali e falava, já era correndo. Verdade. Já era, enfim, saudade. E por ser também em grupo, né? A criança incentiva mais ainda. Incentiva Meu coleguinha vai mais ainda. fazer, então eu vou fazer. Vamos nós dois fazer Um isso. ambiente de sociabilidade, de competição. E você tocou numa palavra aí que é realmente interessante, porque a competição, ela envolve a questão coletiva e ela envolve perder e ganhar. Isso. E hoje a gente percebe que ninguém quer perder. Não é querer perder, ninguém aceita ser contrariado. Ou seja, eu tenho que ganhar, né? Se eu tiver que ganhar, você tem que desacelerar aí para eu ganhar. Se não fui eu que ganhei, foi roubado, eu choro, eu reclamo e alguém vem me proteger. Então essa época que a gente tinha naturalmente, ela precisa também ser reconstruída hoje. E aí, obviamente, os pais têm uma responsabilidade muito grande de tentar trazer isso, seja para um ambiente da atividade esportiva, atividade física de maneira geral, de arte marcial, tem que movimentar. Outro ponto que a gente vê também que não era tão comum são crianças com grau de obesidade. Aí entra, além da ausência de exercício, o conforto da Netflix, da televisão o tempo todo, do computador, e Da facilidade, pouco né? movimento e muita alimentação e geralmente sem qualidade, criança obesa. Então, essa ideia do Kids aí é legal, viu? Sim, Fazer um trabalho voltado aí. Inclusive, eu tive bastante mães que procuravam a gente com uma criança com colesterol altíssimo. Que a primeira coisa que o médico falava, procura botar numa atividade física. E aí a gente começou a trabalhar com aquela criança e depois a mãe veio e me falou, olha, o colesterol está controladíssimo. O médico pediu para continuar. Então, né, atividade física hoje... É interessante, a gente não vê isso, né, em outra época, não. É. Claro, salvaguardando uma questão hereditária, uma questão específica, mas como é hoje em dia, não via, não. É diferente. E aí, obviamente, surgem também as possibilidades de preencher essa questão a nível de mercado. E vocês estão aí com a empresa de vocês, trabalhando e à disposição. E em breve, quem sabe, anunciando aí o Kids. sim. Vocês divulgam muito na rede social. Isso. Sim. Instagram, como é o Instagram? SouFit? SouFit. @SouFit. Já adicionem, já vão lá seguir. Tem a postagem de dicas também, assim, específicas. Fora a foto e o vídeo do treinamento, você costuma fazer um feedback ali, tipo, olha, hoje um feedback para você, um alongamento, uma questão específica, vocês já fazem isso? A gente tem bastante feedback de resultados. Muito resultados em pouco tempo. É absurdo, né, Bia? Muito, tanto para emagrecimento como para hipertrofia. A gente tem muito resultado. Que é legal a gente ter um espaço também que tem... tem muitos, mas quando a pessoa tem uma referência, sabe quem é ela, até para também estimular ela a se aproximar, né? Isso aqui que a gente conversou, por exemplo, da progressão, é algo simples, mas é algo que eu tenho certeza que muitas pessoas pensam, não, mas eu não vou porque é muito puxado. Uma progressão, você começa, você tem o seu primeiro nível e tal. É bom martelar essas coisas e usar a rede social para isso é fundamental. Então, de segunda a sábado. Sábado. De que horas a que horas? Quais são os horários aí disponíveis? 6 e 7 da manhã, de 6 às 7, de 7 às 8. Aí a gente retorna das 4 até as 8 das 9 da noite. O último horário é de 8 às 9. 4 da tarde. 16 horas, 16 vai horas, até 21 vai até fazendo as turmas. Isso. Todo Cada dia? horário é uma modalidade, Todos os uma dias. turma. São quantos diferente. professores? Uns 22 professores? Não. Não, só nas duas. Só nas duas. E aí, mas todo dia. Todo dia. Quem aguenta? Rotina, coloca na cabeça rotina, 3 vezes ali, ó. Vocês já passaram vocês já estão aí nos anos de função já. Bacana, gostei do projeto, fiquei feliz em conhecer um pouquinho mais. A gente vê às vezes na rua, né, não tem intimidade de cumprimentar, de conhecer, mas sabe quem é quem. Já acompanhava na rede social, via eventos da questão da dança, já tinha acompanhado. E a gente traz para o podcast, para rádio, para onde a gente pode levar a informação, tudo aquilo que de alguma maneira vai contribuir a nível de conhecimento para a pessoa que está nos ouvindo e também dar publicidade de coisas boas, né? De tornar público o que a gente tem de bom em Brumado. É muito comum a gente ouvir, Brumado não tem. Brumado não tem isso. Brumado carece disso. E realmente nossa cidade carece de um monte de coisa. Mas
bora apontar para o que tem e preencher as lacunas do que não tem. Então, muito obrigado a vocês pela disponibilidade de ter vindo, de conversar um pouquinho. Tem algum tema que você falou assim, eu queria falar sobre isso, se você não perguntou, fala agora aí. Não, eu quero falar com vocês, mulheres, fiquem à vontade, não tenham medo. Vai fazer uma aula experimental para vocês conhecerem, pode conhecer cada modalidade, vocês vão sentir à vontade com a gente. Lá é uma turma que a gente acolhe, cada vez que vai chegando uma mulher, a gente acolhe um aluno, adolescente, jovem, é de extrema importância que vocês queiram pelo menos ter a curiosidade de ir lá conversar, bater um papo com a gente, saber como funciona direitinho. É muito importante a mulher, ela ter esse tempo para ela, né, de cuidado, tanto da saúde como mental, ter o seu momentozinho de ao mesmo tempo que tá se exercitando, tendo o seu lazer, conhecendo outras pessoas, ambiente diferente, ouvindo uma música, tendo o seu momentinho ali em comunhão com outras alunas. É um estúdio que a gente trabalha ali coletivo e que todo mundo uma ajuda a outra, uma conversa com a outra. Estamos aqui o tempo todo disponíveis para poder estar ensinando vocês, para poder estar acompanhando o processo de vocês e também como amigas também, para poder estar ouvindo e aconselhando vocês no que for melhor. As portas estão abertas, né? A aula experimental não paga nada e todas que fizeram hoje, que fizeram a aula experimental, continuam. E esse ambiente que você falou, Mayara, ele é interessante porque não melhora só a saúde da mulher, melhora a saúde da família. Porque a pessoa ela vai e ela retorna melhor. Então, quando a gente está bem e a gente se conecta com outras pessoas, a gente também transmite aquela energia bacana, a gente transmite uma energia positiva. Quando a gente está cansado, estressado e a gente se conecta, a gente transmite também, infelizmente, cansaço e estresse. Então, é melhor para a família. Eu ainda vejo que tem uns maridos que falam assim, ai, minha mulher fala, meu Deus, pode malhar, vai viver, seja feliz, ela vai ficar feliz. Se tá feliz, agora dá um abraço feliz, aqui vão ficar dois felizes, né? Soulfit, acompanha aí também na rede social, acompanha as meninas, assiste os vídeos, curte e vai lá fazer uma aula experimental. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Segue a gente aqui, se inscreve no canal e, claro, compartilha esse vídeo. Se você compartilhar, você não vai gastar nada. Mas, se você não compartilhar, você também não vai gastar nada, mas eu vou ficar triste. Então, me deixe feliz, pelo menos. Segue a gente aqui, curte. Um beijo e até a próxima.